Manchas no coração. Será que é possível manchar o coração? É sobre isso que vamos discutir hoje. Oi, preciosa! Que bom ter você aqui no nosso 10º dia de 21 dias rendidos ao Senhor, onde nós estamos fazendo um mergulho profundo de volta à origem, enxergando a vida como Deus nos ensina a enxergar. E se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a Mel, sou casada e feliz pra sempre com o Rafael. Sou mamãe de um bebê de 2 aninhos chamado Nicolas e hoje eu trabalho como terapeuta integral cristã. Ajudo mulheres a acolher-se, entender as suas emoções, organizar pensamentos e dominar as emoções também, além de cuidar do corpo, da alma e do espírito à luz da palavra. E se você deseja ficar mais pertinho do meu dia a dia, eu tenho um Instagram pessoal, onde eu mostro ali as coisas que Deus tem colocado no meu coração, tudo com a pegada à luz da palavra. Então já me segue lá no Instagram, @melsouzas, e não se esquece de curtir, compartilhar, comentar muito nesse vídeo, porque assim você mostra pro YouTube que esse vídeo é relevante e mais pessoas são alcançadas pelo poder da palavra. E se você tá sendo alcançado aqui, já ativa o sininho ao se inscrever no canal pra você receber em primeira mão tudo que acontece aqui. Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Amiga, eu quero começar a ler com você 1 Coríntios 11:28, que vai nos dizer assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba deste cálice. Nós sabemos que este versículo, ele vai falar acerca, né, Paulo vai nos ensinar acerca da Santa Ceia, que quando nós vamos cear, né, fazer parte do corpo de Cristo, beber o vinho, que simboliza o sangue de Cristo, e o pão, que simboliza o corpo, fazendo um memorial de todo o sacrifício de Cristo, antes de participar dessa comunhão, a Bíblia nos ensina a examinar a nós mesmos. Só que eu quero deixar algo bem claro pra você, que esse versículo aqui, ele não vale só para a Santa Ceia, mas ele vale para mim e para você que decidimos seguir a Cristo, porque o que faz com que nós permaneçamos nesse caminho é fazer essa prática aqui, examinar o nosso coração. E o que é, Mel, examinar o coração? Examinar o coração significa olhar pra dentro de você com sinceridade diante de Deus. Então você não faz isso diante dos homens, diante do pastor, diante do seu marido, diante de você mesmo, mas você faz isso diante de Deus. Como que eu posso examinar o meu coração diante de Deus? Bíblia na mão, joelho no chão e jejum. Amiga, você jejua para que o Espírito Santo te dê ali, né, para que o Espírito Santo ministre o seu coração e você esteja sensível para entender. Mas a Bíblia é a luz, é o espelho que vai refletir se o que você está sentindo, fazendo, agindo, está de acordo com Deus ou não. E você pode orar, falar pro Senhor sobre aquilo que não está bacana. E eu vou mostrar pra vocês aqui. Porque quando você se olha com sinceridade diante de Deus, você consegue perceber como está o seu coração. Ou seja, quando você tá no seu momento de oração, você fala: Deus, hoje eu vim aqui porque eu preciso me examinar. E eu acho que isso tem que ser feito todos os dias, gente. Porque a gente vive nesse mundo e o nosso coração, ele é fácil de ser manchado quando alguém faz algo e nós ficamos tristes, quando nós ficamos irados, com raiva. E a gente não resolve aquilo, vai ficando dentro do nosso coração. E esse sentimento negativo vai criando em nós uma raiz de amargura, sabe? Muitas coisas, e leva a gente não mais enxergar, não mais agir e não estar mais fazendo parte do corpo ali com Cristo de verdade. Porque se existe uma mancha aqui, ela faz com que eu me distancie um pouco de Deus, ela faz com que eu enxergue os relacionamentos, as pessoas à minha volta, da forma com que eu quero, da forma da minha perspectiva, e não à luz da palavra. E nós já aprendemos que estamos em santificação aqui, sendo lavados e separados. Então, se existe uma mancha no nosso coração, nós precisamos mergulhar em Deus para que Ele limpe em nós isso que está nos atrapalhando. Então, como é que está o meu coração hoje? Eu tô muito triste, eu tô cansada, eu tô com raiva. Isso precisa ser exposto à luz da oração com o Senhor Jesus. Porque quando nós expomos isso em oração, o próprio Deus, ele vai nos direcionando sobre o que fazer. Mas se eu e vocês tô com raiva mesmo, vai ver a vida, isso vira raiz. Não apenas uma manchinha, mas fica cravado ali. E fica bem mais difícil de se lidar dessa raiz, porque aí precisa de arrancar e muitas das vezes dá muito mais trabalho. Então é melhor você se examinar todos os dias, amiga, antes de dormir. Como é que foi meu dia? O que aconteceu hoje? Entrega pro Senhor, pede perdão e bora pra viver a vida. Outra coisa é: eu estou vivendo com pecado consciente? É quando você está diante do Senhor e fala: Deus, eu sei que fofocar é pecado. Eu sei que mentir é pecado, eu sei que trair é pecado, eu sei que roubar é pecado, eu sei que falar mal do outro é pecado. Mas eu tô fazendo, Deus. Então você precisa se examinar diante do Senhor. A Bíblia diz que isso aqui é errado e eu tô cometendo. Senhor, olha, eu tô consciente que eu tô cometendo esse erro e eu tenho continuado. Me dá forças pra vencer. Então eu não posso chegar e falar: você tem que parar de fazer isso e isso. Seu pastor, sua mãe, seu primo, seu amigo, ninguém. Mas você tem que se olhar com sinceridade pra dentro de você e ver tudo aquilo que está fora da palavra e tentar consertar com o Senhor. Porque a gente já aprendeu na jornada também que sozinho a gente não consegue mudar isso. Preciso perdoar alguém? Sabe, gente, eu vou falar pra vocês que eu tinha uma pessoa presa no meu coração, mas não porque eu tinha raiva dessa pessoa ou porque eu desejava mal dela, mas foi uma amiga muito querida, que por momentos a gente se afastou e ficou com raiva uma da outra. E o Senhor sinalizou pra mim, quem sabe não é porque eu estaria aqui falando pra vocês e a gente tem que viver o que a gente prega, que eu deveria mandar uma mensagem pra ela. E eu mandei. E pra mim ela não me responderia. Mas ela me respondeu e ainda falou que ficou surpresa, me pediu perdão também. E vida que segue. A gente é melhores amigas, a gente vai voltar a conversar?
Deus sabe. Mas agora estamos em paz. Isso não vira mais uma brecha para que o diabo possa nos atacar. Então analise o seu coração. Existe alguém que você tem que perdoar? Existe alguém que você tem que deixar ir do seu coração? Porque se você fica todos os dias pensando naquela pessoa, falando daquela pessoa, às vezes você não perdoou. Ah, mas é alguém próximo. Tá, mas deixa aí o sentimento de raiva. Coloca diante do Senhor. Vê qual que é o sentimento que está minando o seu coração. Estou participando da ceia com reverência e fé? Isso aqui é por causa da Santa Ceia, né? Você tá ali de coração, você tá participando com reverência e com fé? Mas e no seu dia a dia? Você está em intimidade com Deus com reverência e com fé? Ou você só tá lendo a Bíblia, jejuando porque alguém te manda? É algo que você faz porque provém do Senhor? Porque tudo que você faz que não provém de fé é pecado. Então você tem que ter fé. E não fazer porque alguém te mandou, mas porque você sabe que é necessário, você tem fé que o Senhor está contigo. Não é um chamado para a perfeição absoluta. O Senhor não está te chamando quando você se examina para você não errar nunca mais, andar certinho, mas é para arrependimento e sinceridade em Deus. Aqui você vê que Paulo ele não fala assim, ó, examine-se e deixe de participar. Mas ele fala, examine-se e assim coma. Ou seja, quando você examina o seu coração e viu que tem coisas erradas, coisas ruins, meu Deus, tô em pecado, tô afastando de Deus. Meu Deus, tô em pecado, não vou mais cear. Não é isso. Você vai examinar o seu coração e se for motivo de Santa Ceia, vai se arrepender, vai pedir perdão e vai cear, porque você quer continuar. Agora no seu dia a dia, você examinou o seu coração, tem algumas manchinhas, então você vai falar, Deus, tem umas manchinhas, eu preciso de tratamento e vai continuar. E essa mudança vai acontecendo diariamente, de acordo com o que você vai se examinando, orando, lendo a Bíblia, jejuando, congregando, estando mais próximo de Deus. Ah, mas eu não consigo mais congregar. Tá, então existe uma manchinha aí. Quem te feriu? Apresenta para o Senhor também. Deus deseja um coração vigilante e sincero, amiga, todos os dias das nossas vidas. Então, examine os seus pensamentos. O que você tem pensado? Avalie as suas atitudes, como você tem agido. Confesse os seus pecados. Isso não é só de vez em quando, é todos os dias, porque a gente erra todos os dias. Senhor, hoje, antes de dormir, sabe, faz esse filtro, você vive o dia e antes de dormir você vai fazer uma análise no seu coração. O que eu fiz hoje que Deus não se agradou? Senhor, eu fiz isso, fiz isso, fiz isso. Você tá tirando da sua conta. É assim, você tem um banco aqui e durante o dia você vai fazendo coisa errada e ele vai inchando. E aí, você chega com esse vaso diante do Senhor e fala, Deus, eu fiz isso, isso, isso e isso. Me perdoa, mas seu coração querendo mudança. Ele vai esvaziar o seu vaso. E o diabo não vai mais ter legalidade para te atacar naquilo que você está fazendo ou daquilo que você fez. Porque quando você confessa pro Senhor e arrepende, deixa, você alcança a misericórdia, o Senhor te perdoa. E o diabo não pode te contra-atacar ali, porque existe perdão de Deus na sua vida. Então tenha esse hábito todos os dias. Corrija os seus caminhos, o Senhor te mostrou. O Espírito Santo te convenceu, você foi até Ele, pediu perdão, Ele te mostrou um caminho. Agora siga nesse caminho que Ele te mostrou. Busque perdão e reconciliação com Deus e com as pessoas. Não viva aqui nessa terra querendo estar brigado com ninguém. Porque nós estamos aqui de passagem, uma vida tão rápida. Não perca tempo com ressentimentos, com rancores. Olhe pro Senhor. Sabe, se você está num lugar que a pessoa te fere, saia desse lugar. Em nome de Jesus, mas não vive ele remoendo. Ah, porque tá tomando meu lugar, porque não sei o que. Não, irmã, aquilo que Deus te criou pra ser e pra ter é seu. Se você está conectada com Deus, Ele vai te colocar na onde que Ele deseja. E sempre que existir alguém tentando puxar o seu tapete, não se esforce, porque quem sustenta é Deus. Quem você se move, se a nuvem se mover, se o Senhor te mandar sair, você sai. Se o Senhor te mandar ficar, você fica. Mas não fique apegado a cargo, a nome, a títulos, a posição, a mostrar que você sabe. Se renda ao Senhor e viva com Ele. Limpe o seu coração, purifique as suas mãos. Abra a sua boca, confesse pro Senhor tristezas, amargura, pecados, sentimentos ruins e deixe Deus dominar a sua vida, porque assim você vai permanecer sensível ao Espírito Santo. E se você permanece sensível ao Espírito Santo, Ele vai te conduzir em todos os lugares. A Bíblia mostra esse princípio em outros textos. 2 Coríntios 13:5 vai nos dizer assim: examinai-vos a vós mesmos e se permaneceis na fé. Ou seja, quem não se examina, entra tantas raposinhas de dúvida, comparação, amargura, que você acaba saindo da fé, você acaba perdendo a fé, a sua fé é minada. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra do Senhor, mas se você deixa seu coração ficar sujo, ele empedrifica de tanta sujeira, ele vira uma couraça dura, que você não ouve mais a Deus, você não é mais quebrantado e você começa a viver de acordo com aqueles sentimentos. Então não deixe que uma manchinha, uma poeirinha calcifique o seu coração, endureça o seu coração, mas limpe-o diante do Senhor, porque, gente, sem santidade ninguém virá a Deus. Se o seu coração é duro e não ouve mais a palavra, se é comichão no ouvido, o reino do céu não está posto para nós, porque nós nos desviamos dele. Então, eu e você que aceitamos Jesus e não nos permanecemos na fé, é bem fato que nós estamos perdidas, porque talvez as manchas foram grandes e nós não paramos para examinar, não paramos para corrigir, e foi indo, mas uma mulher rendida, ela é aquela mulher que tem um compromisso de se examinar e de contar para Deus, porque ela entende que ela é ser humana. Então, enquanto estivermos na terra, vamos nos frustrar, vamos nos sentir tristes, vamos nos sentir rejeitados, abandonados, mas não devemos viver com isso, devemos pegar todos os dias isso que aconteceu e depositar no Senhor. O outro que fala é Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. É o que eu falei.
E a Bíblia explica que o meu e o seu coração, ele é o interior, nosso interior. Então não é o coração, o órgão que o médico fala. É os seus pensamentos, é as suas emoções, é os seus desejos e as suas intenções. É isso que você deve guardar. Guarde os seus pensamentos em Deus. Guarde suas emoções em Deus. Guarde os seus desejos em Deus. Guarde as suas intenções em Deus. Uai, então eu posso desejar, não é pecado? Claro, o desejo foi criado pro ser humano, uma coisa de Deus. Você tá com fome, você deseja uma comida. Isso é desejo. Você tá a fim de ter relação sexual com o seu marido. Isso é um desejo. E desejar não é pecado, irmã. É pecado quando você deseja as coisas que não agradam ao Senhor. E às vezes você vai até sentir esse desejo de coisas que não agradam ao Senhor. E o que você tem que fazer? Correr lá no Senhor e contar pra Ele. Guardar o seu desejo no Senhor. Deus, eu tô sentindo isso aqui, eu te entrego. Sabe? Deus sabe que você vai errar. Mas Ele também espera de mim e de você alguém que se renda, alguém que vá até Ele. Guardar o coração significa vigiar aquilo que entra e permanece dentro de você. O que você tem ouvido? O que você tem visto? Onde você tem alimentado a sua mente? Aonde você tem se assentado? O que você tem sentido? E o que você acredita? É isso que domina o seu coração. Ah, eu escuto uma música assim e tal. Será que não tá manchando o seu coração? Ah, eu vejo tal coisa. Será que não tá manchando o seu coração? Porque são as partes que entram as coisas. Então é necessário pensar para que você não perca-se do caminho de Deus. Porque aquilo que domina o nosso coração acaba nos influenciando. Seja palavras, escolhas, comportamentos, relacionamentos e direção de vida. Não deixe nada te dominar, minha irmã. Deixe apenas o Espírito Santo de Deus, porque Deus é aquele que nos conhece e nos capacita para viver grandes coisas. Mas o coração manchado nos rouba facinho da presença de Deus. Se o seu coração está cheio de Deus, verdade e sabedoria, a vida produz bons frutos. Se está cheio de pecado, amargura, impureza ou engano, isso também aparecerá na sua vida. Então talvez hoje a gente está vivendo algumas coisas porque o nosso coração, que é a fonte que procede vida, né, tá manchado. E aí a gente está se comportando, pensando e agindo conforme a raiz que está instaurada aqui. Se não for Cristo, então não existe nada de bom em nós. A Bíblia mostra que o coração pode ser manchado, respondendo a pergunta do início do vídeo, por pecados, sentimentos e práticas que afastam as pessoas de Deus. Algumas delas são amargura. Quantas das vezes a amargura virou uma raiz dentro de mim e de você e a gente enxerga a vida com raiva, só reclamando, nada tá bom, ninguém presta, com ódio. O ódio mancha o coração, a inveja, o orgulho, a mentira. Aí só uma mentirinha. Mágoa não liberada, sabe? A pessoa te magoou e você não foi lá e não corrigiu. Uma mulher rendida, ela corrige. Ela vai até a pessoa e fala, olha, eu errei, eu te peço perdão, mas você também me magoou assim, assim, assim. Eu tô te falando não pra gente viver em guerra, eu tô te falando porque eu quero estar em paz e tudo bem. Às vezes vai ser perdão liberado e acesso negado. Às vezes você vai perdoar, a pessoa vai te perdoar, mas não vai ter mais vínculo na sua vida. Mas, por outro lado, se você ainda for ter vínculo porque a pessoa precisa ter um vínculo, então viva sem mágoa. Malícia, falta de perdão, pornografia, impureza sexual, adultério e fornicação, ganância, idolatria, palavras perversas, violência, hipocrisia, pensamentos impuros alimentados constantemente. Tudo isso mancha o meu e o seu coração e nos afasta de Cristo e da vida abundante que Ele nos prometeu, fazendo viver como escravas desses sentimentos, porque é Ele que nos domina. Jesus Cristo ensinou no Evangelho de Mateus 15:19 o seguinte: porque do coração procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, a prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. Então, se o meu e o seu coração não é examinado dia após dia diante do Senhor, nós não retornamos na rota errada segundo aquilo que o Senhor nos ensina, o fruto da nossa vida vai ser uma destruição. Roubar, matar, destruir, fazer aquilo que o diabo veio fazer. Como está escrito em João 10:10. Por isso a Bíblia ensina vigiar os pensamentos, fugir do pecado, alimentar a mente com a palavra, buscar arrependimento, perdoar e guardar o coração diante de Deus. Então, minha amiga, eu quero que você reflita. O que tem roubado o seu coração de Deus? O que tem manchado o seu coração hoje? Será que é porque não vou perdoar? Será que é porque você está triste com uma situação que aconteceu? Será que é porque você não consegue resolver com alguma pessoa? Será que é porque você tem inveja, você vive se comparando? Será que você está com peso de expectativa na sua vida porque você foi frustrada? Um cansaço, ansiedade, o que é? Eu te convido a estar diante do Senhor hoje e analisar o seu coração e pedir ao Senhor perdão. Eu te aconselho muito a todos os dias antes de dormir contar pra Deus como é que foi o seu dia e reparar se existiu ali algumas pequenas coisas. E já entrega pro Senhor, porque aquilo que não é resolvido volta e cresce com mais raiz te perturbando. Então era sobre isso. O exercício de hoje tá lá no grupo e amanhã a gente tem o 11º dia dessa jornada e vai faltar só mais 10 dias, amigas. Segue firme, porque eu tenho certeza que eu já tenho visto relatos de vocês que essa jornada tem sido bênção. Então segue firme, porque você vai sair daqui ainda mais rendida, mas na verdade pronta pra viver uma vida de rendição. Pronta porque eu não vou errar mais? Não, amiga. Pronta porque você entendeu a base, o fundamento e agora até Jesus voltar você tá nesse caminho de santidade. Deus te abençoe. Um beijo no seu coração. Tchau!